O pastor já orou, não vou fazer uma oração em cima da oração, vou considerar a vossa oração como poderosa. Ah, e eu quero começar essa mensagem com uma pergunta não necessariamente que precisa ser respondida, uma pergunta para ser refletida aí. E a pergunta é: o que vos motiva a seguir a Jesus? O que vos motiva a seguir a Jesus? Por que é que você veio à igreja hoje? Por que você está aqui? E principalmente, o que você espera levar daqui para a sua casa, ou daqui para cima, daqui para a sua casa, hoje? Na verdade, a pergunta básica é: qual o propósito de você estar aqui hoje? Essa é a pergunta básica. Qual o propósito? Nós fazemos as coisas com propósitos. Não fazemos alcalhas, né, como diz aqui em Portugal. Nenhuma pessoa em sã consciência entra dentro de um automóvel e sai pela estrada sem destino. Se fizer isso, tem algum problema. Eu hoje cedo, por exemplo, eu acordei e meti Aveiro lá no GPS, o destino lá é a igreja de Esgueira, porque o meu propósito era ir até lá. E eu fui até lá também. Outra coisa também, nenhuma dona de casa vai pro fogão e começa a fazer a comida aleatoriamente, vai pegando tudo que tem da despensa e jogando dentro das panelas lá. Ninguém faz isso, a menos que, sei lá, esteja fazendo uma sopa doida, né? Sopa ainda vai alguma coisa, né? Mas, mesmo que seja aí a sopa da pedra, que é aquela tudo misturada, nós planeamos. E nós temos um objetivo, nós temos um propósito. Nós fazemos as coisas com propósito. E se você está aqui, deixou de assistir, foi França e Polônia, né? E agora acho que é Inglaterra e Senegal tá a jogar lá. Se você deixou tudo isso e veio para a igreja, é porque você tem algum propósito em mente, você tem algum propósito no coração. Esse propósito, de repente, pode ser porque você leve a sério, e eu acho muito importante isso, leve a sério aquela recomendação de Hebreus 12, 25, que fala que nós não devemos deixar de nos congregar. É uma referência que nós devemos ter sempre em mente. Não deixem de se congregar. É importante se congregar, é importante estar na igreja, é importante estar com os irmãos. De repente, esse é um bom propósito e de repente você veio por isso. Eu quero estar com os irmãos. Também pode ser que você, sei lá, está feliz por alguma coisa que aconteceu essa semana e você vem. Tem gente que vem para a igreja só para compartilhar uma bênção, né? Quero compartilhar uma bênção que aconteceu comigo. Ou então, é muito comum também nós encontrarmos pessoas que estão a passar por necessidades, estão a passar por angústia, precisam desesperadamente da ajuda do Senhor e vão à igreja por isso. Ou simplesmente porque você ama o Senhor, você se sente bem cantando louvores a Ele, e você quer cantar louvores, você quer conhecer mais da palavra de Deus, ou seja, propósitos. Não sou psíquico, não sou capaz de entrar na mente de vocês e saber qual o propósito de cada um, mas eu sei que cada um aqui deve ter os seus propósitos. É possível até que haja propósitos em comum aqui, né? Pessoas diferentes, mas que têm o mesmo propósito. Agora, a questão que eu quero colocar aqui é esta: você tem propósitos, mas como você vai reagir diante da resposta que Jesus vai lhe dar
para a demanda que te trouxe até aqui. Como você vai reagir diante da resposta de Jesus? Na mente da gente pode vir, né? Sei lá, o Salmo 37 fala, Salmo 37, 4 fala, né? Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então você fala, eu estou aqui me deleitando no Senhor e Ele vai conceder os desejos do meu coração. Podemos estar pensando assim. Mas pode ser que Jesus, lembre lá Jeremias 17, 9, fale bem assim, né? Ó, enganoso é o coração do homem. O desejo do teu coração pode não ser aquilo que é o melhor para você. E esses são os questionamentos. E a pergunta principal aqui é: você está disposto a ouvir o que Jesus tem a lhe dizer? Ou você vai insistir para que ele diga aquilo que você quer ouvir? Não sou conselheiro de nenhuma área. Aliás, é uma das coisas mais difíceis na área do pastorado, é o aconselhamento. Não sou conselheiro, mas diante disso, você está disposto a ouvir o que Jesus tem a lhe dizer? Ou vai insistir que ele lhe diga aquilo que você quer ouvir? Na minha modesta opinião, eu acho que você deve ficar com a primeira opção. Deve ficar com a primeira opção. A sua vontade pode até ser boa. Sua vontade pode até ser boa, mas a de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Ela é boa, ela é agradável, é perfeita. Mas há uma passagem interessante no ministério de Jesus, uma passagem que foi descrita quase que da mesma forma, tanto por Marcos como por Lucas. Eu vou ficar com Marcos, capítulo 2 do Evangelho de Marcos, os 5 primeiros versos, os versos 1 a 5 do capítulo 2. Como eu disse, tanto Lucas quanto Marcos, eles relatam esse evento, mas vamos ficar com Marcos capítulo 2, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Se alguém está esperando um pouquinho para achar, eu aguardo. Capítulo 2 de Marcos, versos 1 a 5. Verso 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Interessante. Deixa-me. Essa é minha água, né? Interessante, como eu disse, essa passagem também está em Lucas, no capítulo 5, do 17 a 20. E em ambas, Jesus tem essa mesma reação. E essa reação de Jesus é surpreendente. Observem o esforço que os amigos daqueles paralíticos fizeram. Precisou de 4 para levar aquele paralítico até ali. Imagine o esforço que eles fizeram. Imaginem a expectativa que havia também no coração daquele paralítico.
A Bíblia não entra em detalhes, ela não fala nada mais a respeito da situação daquele homem. Não diz se era um problema, se a paralisia dele era simples ou se era complexa, não diz se ele era gordo ou se ele era magro. O fato é que foram precisos 4 homens para levá-lo até Jesus. E quando viram a casa lotada, não tinha como passar por aquela multidão. E quando eles viram então que era impossível chegar até ele, alguém teve a ideia, né? Vamos metê-lo pelo telhado acima. E os telhados daquela época não eram similares aos telhados de hoje, era mais ou menos como isso. Mas tinha aqui um reboque, alguma coisa, era feito normalmente trançado de madeira com palhas e também com barro, exatamente, com barro. Ou seja, eu fico imaginando Jesus ali, eles fazendo aquilo, cavando, aquelas coisas caindo, não foi fácil fazer essa logística, essa operação, né? E se fosse nos dias de hoje, eu diria que certamente a ideia partiu de algum imigrante brasileiro, viu? Porque não tem povo mais improvisador do que o brasileiro. Sempre improvisa uma forma, né? Nós temos até um nome para isso, né? Gambiarra. Né? Nós somos o rei das gambiarras, a gente faz ali qualquer coisa. Bem, o fato é que alguém teve a ideia, e podem ter certeza que não foi uma coisa de fácil execução, não. Teve que subir no telhado, teve que furar o buraco, teve que descer aquele paralítico. E depois de tudo isso, depois do trabalho imenso dos amigos, depois da expectativa mais imensa ainda do aleijado, qual é a reação de Jesus? Jesus simplesmente olha para ele e diz: Filho, perdoados estão os seus pecados. Amados, se nós, humanos, eu fico imaginando a cara dos 4 amigos e do paralítico quando viu, a reação de Jesus foi essa. Voltando à questão dos propósitos. Amados, se nós humanos, mortais, falíveis, se nós não fazemos nada sem propósito, imagina Jesus. Imagine Jesus. Aquele homem, ele buscou Jesus porque ele confiava em Jesus. Os amigos tiveram aquele trabalho todo porque confiavam em Jesus. Ou seja, todos ali olhavam para Jesus como sendo uma referência de salvação. Eles buscavam Jesus como Salvador. Agora, Jesus sabia que a sua obra, a obra redentora dele, não se restringia a esse mundo. É possível que esse episódio tenha acontecido no início do ministério de Jesus. Ou seja, nós temos aí mais ou menos 1990 anos que isso aconteceu. Lá pelo início do ministério de Jesus. E é bem possível também, evidentemente, que esse homem, esse paralítico, tenha morrido alguns anos depois. Claro. E se Jesus tivesse curado apenas fisicamente aquele homem, o impacto da ação de Jesus teria se restringido àquele tempo. Teria se restringido só àquele momento. Mas não é isso que Jesus fez. Jesus fez algo que mudou a vida daquele homem, não só naquele momento, mas também por toda a eternidade. Jesus deu àquele homem a vida eterna. Olha, nós vivemos tão apegados a valores terrenos que se nós não tivermos cuidado, nós corremos o risco
de procurar a Jesus apenas pelos interesses terrenos. Corremos esse risco. Agora, o que nós não podemos é perder de vista essa questão de que os interesses terrenos são transitórios. São transitórios. Mas Jesus sabe que os valores espirituais são mais importantes do que os valores terrenos. Jesus não só sabe como ele sempre agiu assim. Sempre agiu assim. Deixe a sua Bíblia marcada aí em Marcos 2 e vá para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, logo no início de Mateus capítulo 4. Jesus, ele não só falava assim, mas Jesus agia assim também. Em Mateus 4, por exemplo, os versos 2 a 4, quando Jesus é submetido à tentação de Satanás, veja a reação dele. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, verso 2, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha, saciar a fome, matar a fome é algo lícito, claro. Aliás, não é só lícito como necessário, né? Se nós não comemos, nós fracassamos. Mas Jesus deixou claro que para ele os valores espirituais eram mais importantes do que os valores terrenos. Mesmo que isso viesse impactar a própria existência terrena dele. Fome, nós sabemos, a inanição leva à morte. Mesmo sabendo disso, Jesus sabia quais eram as suas prioridades. Voltando ao caso de Marcos 2, é claro que Jesus conhecia a motivação daquele homem, Jesus reconhecia o esforço dos seus amigos, Jesus sabia, evidentemente, que o que ele queria, que tanto os amigos quanto o aleijado, o que eles queriam era um milagre físico. Mas Jesus aproveitou a oportunidade para deixar uma lição que perduraria por toda a eternidade. E desde que aquele episódio aconteceu, essa história já foi repetida milhões e milhões de vezes. Milhões de vezes. E repetimos hoje, na noite de hoje, aqui. E sempre a verdade principal de Jesus está lá. Receber o perdão dos pecados é mais importante do que receber prendas terrenas. O perdão dos pecados proporcionou àquele homem um alívio definitivo, um alívio eterno. Enquanto que, se Jesus simplesmente tivesse feito uma cura, só a cura, o alívio seria temporário, seria momentâneo. Eu fico a pensar quantas pessoas ficariam extremamente frustradas se pudessem ter um encontro pessoal com Jesus. Jesus, milagreiro. Jesus, o poderoso. Que às vezes é buscado nessas igrejas que propagam
milagres a granel. Eu fico pensando como pessoas ficariam frustradas se tivesse um encontro pessoal com Jesus e ele simplesmente dissesse: perdoados estão os seus pecados. Muita gente ficaria frustrada. É claro que todo doente quer receber cura. É claro que toda pessoa que está angustiada quer receber conforto. Todo endividado quer receber bênçãos financeiras. Olha, não é errado não, viu, que nossos problemas sejam resolvidos. Mas o maior problema que um ser humano pode ter é a condenação eterna. Esse é o maior problema. E é impressionante como a perdição eterna parece não incomodar mais as pessoas. Eu me converti em 1986. Já se vão bons anos. E eu me lembro que na década de 80, quando eu me converti, as igrejas falavam mais da condenação eterna. Falava mais do horror que era o inferno. Havia uma maior preocupação com isso. Aqui em Portugal tem, por exemplo, um exemplo interessantíssimo. O fenômeno da aparição de Fátima. Vocês sabem o que foi que motivou a suposta aparição de Fátima? Sabe o que foi? Leiam bons livros sobre isso e vocês vão perceber. Foi o medo do inferno. Eu suponho que foi um fenômeno atmosférico que sucedeu naquela zona, porque o meu pastor de então estava em Leiria e ele diz que aquilo foi um fenómeno como um eclipse, uma coisa assim, portanto um fenómeno atmosférico, digamos assim, que não havia nada de transcendente. Há um autor chamado Ernesto. Há um autor chamado Ernesto Sarmento. O Ernesto Sarmento ele escreveu um livrozinho que fala. E eu acho muito bom esse livro. Foi até uma edição de autor feito em Coimbra. Ele mesmo pagou. E quem tem aquele livro tem, quem não tem. E o que eu acho interessante é que tem muitas citações de jornais da época, né? Que mostra o embuste que foi mesmo, né? E aquele padre Mário de Oliveira, o chamado Padre da Lixa, ele também escreveu uma obra interessante, Fátima Nunca Mais, é muito interessante, né? Agora, a parte disso, o que motivou aquela movimentação toda foi porque a suposta mensagem falava dos horrores do inferno. Até porque a literatura católica da época, a literatura católica, e não só da época, eu fui muito católico mesmo, e eu tinha horror ao inferno, mas eu tinha o escape do purgatório, sabe? 1.500 anos no purgatório, depois eu voltei à eternidade, né? Eu não tenho ideia do desespero quando eu descobri que não havia purgatório. Mas o facto é, irmã e todos nós, é que no passado, tanto na igreja católica quanto dentro da cristandade evangélica mesmo, havia uma maior preocupação e alertar as pessoas para os horrores do inferno. Havia isso. No passado, a cristandade pensava nisso, quão terríveis eram as chamas do inferno. E pensar que a condenação do inferno é a condenação eterna. Eterna. Infelizmente, nos últimos tempos, as pessoas foram se acomodando com os luxos, com as facilidades da vida, com esse modernismo todo que foi chegando, foi tornando as coisas
tão boas para nós aqui. E a questão do inferno, eu cheguei, inclusive, a ouvir uma pessoa pegar e falar assim, olha, as coisas estão andando tão bem para mim aqui, as coisas estão indo tão bem, está tudo tão bom que seria bom que Jesus não voltasse logo não, porque eu queria aproveitar um pouquinho mais aqui. Conheci. Ele era empreiteiro, né? Ele tinha uma empresa de construção que faliu depois. Que faliu. As pessoas acabam se acomodando com essa vida que nós temos, que a visão do inferno ou vai se tornando uma coisa distante, ou vai se tornando uma coisa banal, ou então, se você conversar com muitos jovens, vai falar, isso é uma coisa anacrônica, isso é coisa da época, preocupação da época medieval. Isso não é coisa para os dias de hoje. Amados, e esta é a maior das artimanhas de Satanás. É a maior. Satanás conseguiu fazer com que as pessoas, sei lá, pensem que o inferno parece que é uma criação dos estúdios da Marvel. As pessoas assistem, sei lá, assistem esses filmes de Hollywood, filmes de terror, vê aqueles demônios todos, sabe que aquilo é fantasia, e de repente tem uma tendência a achar que os relatos da Bíblia são fantasias também. Olha, eu estou boquiaberto, não sei se vocês perceberam isso, eu estou boquiaberto com o número de adeptos fantasiados de diabo que tem aparecido nas bancadas do Catar durante os jogos da Copa. Impressionante. Aí diz, não, porque a Bélgica, o símbolo é um demônio, então tem, mas não é só na Bélgica. Da Coreia, do Japão, do Brasil. As pessoas com chifres. Muitas pessoas estão levando a questão do inferno, a questão de Satanás, a questão da condenação eterna, estão levando na brincadeira. E isso é assustador. Porque Satanás não é algo para se brincar, e o inferno não é algo irreal. Tudo isso é sério, muito sério. O inferno é real, é terrível, e a condenação eterna é algo assustador. E Jesus não quer que nenhum dos seus se perca, que nenhum dos seus parta para a eternidade com o carimbo da condenação eterna. Jesus quer, para os dias de hoje, Jesus quer, para a humanidade de hoje, o mesmo que ele queria para aquele paralítico do seu tempo. O mesmo. E da mesma forma que ele disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ele procura hoje pessoas a quem possa repetir as mesmas palavras. Perdoados estão os teus pecados. Mas você, sei lá, alguém pode pensar, né? Calma lá, pastor, mas Jesus fazia milagres também. O foco dele também podia estar no bem-estar físico das pessoas. O foco dele também podia estar na questão financeira, na questão social. Sim, Jesus operou milagres em todas as áreas. Em todas as áreas das necessidades humanas, Jesus operou milagre. E aqui mesmo, nesse relato que nós vimos, Jesus não parou a ação dele simplesmente nessa frase. Ele não disse simplesmente seus pecados estão perdoados. Ele não parou aí. Na sequência, nós vamos ver que ele curou aquele homem. Ele curou aquele homem. Mas a prioridade de Jesus foi o perdão dos pecados. Ele não disse, eu te curo e perdoo os teus pecados. Ele disse, perdoados estão os teus pecados e eu te curo.
A prioridade foi a primeira parte. Isso mostra qual era o propósito de Jesus. Mas eu creio firmemente que Jesus ainda opera milagres nos dias de hoje. Eu tenho visto na nossa igreja, e estou certo que vocês também já testemunharam respostas de oração aqui que foram verdadeiros milagres. Tenho certeza. Mas o milagre maior que pode acontecer, ou o milagre maior que aconteceu já nesta igreja de vocês, foi quando alguém aceitou a Jesus. Esse foi o maior milagre. Quando alguém decidiu seguir a Cristo e fazer dele o Senhor da sua vida aqui nesta igreja. Quando isso aconteceu, não foi necessário atirar canadianas para o ar, né? Nem jogar cadeira de rodas, até para chegar aqui cadeira de rodas ia ser complicado. Né? Não houve necessidade de nenhuma teatralidade aqui para dizer, olha que maravilha que aconteceu naquela igreja e não sei o quê. Não houve. Agora, quando isso aconteceu, o que se operou na vida das pessoas foi perdão dos pecados. E esse é o tipo de milagre que fica para a vida eterna. Esse é o que fica para a posteridade, para todo sempre. Vocês sabem, eu não preciso detalhar aqui, que nós vivemos tempos em que charlatães simulam até milagres para arregimentar vítimas. Tem até teatros ensaiados, nós sabemos disso. Jesus pode operar milagres ainda nos dias de hoje? É claro, é evidente. Mas o propósito maior de Jesus não é este. E não sou eu que estou dizendo não, viu? Se você abrir sua Bíblia aí em João capítulo 20, abre em João capítulo 20. Deus, através de Jesus, tem propósitos e Jesus também tem propósitos. Mas o propósito maior de Jesus, ele pode operar milagres? Evidentemente pode operar milagres. Mas o propósito maior de Jesus não é esse. E não ouçam a mim, não sou eu quem estou a dizer isso. É a palavra de Deus que eu disse. Veja como João fecha o penúltimo capítulo do seu evangelho. João 20, verso 30. Veja como João fecha. Jesus, verso 30. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os milagres de Jesus tinham propósitos, e os propósitos visavam muito mais alcançar a alma do que aliviar o corpo. Embora fizesse isso também. Aliviava o corpo. Mas o propósito maior era alcançar as almas. Os milagres de Jesus, eles tinham basicamente dois propósitos. Em primeiro lugar, os milagres serviam para Jesus mostrar que tinha apoio divino. Isso fazia com que ele ganhasse credibilidade e fazia com que ele salvasse almas. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jesus usava os milagres para fazer ali uma analogia da cura do corpo com a salvação da alma. Jesus sempre foi muito pedagógico. Sempre foi muito pedagógico. E se nós analisarmos mais profundamente o texto de Marcos 2, nós percebemos que Jesus não curou de imediato o paralítico, preferindo falar primeiro do perdão dos pecados, justamente por isso, se você fizer uma análise teológica dessa passagem, que ele preferiu falar primeiro do perdão dos pecados
para demonstrar que perdão é mais importante do que cura. Perdão é mais importante do que cura. E essa ordem de prioridade, ela continua inalterada até os dias de hoje. O evangelho que Jesus pregou, o evangelho que os apóstolos pregaram, que a igreja primitiva pregou, aliás, o evangelho que é pregado nesta igreja aqui, tem o objetivo de levar as pessoas a pedir perdão pelos pecados e serem salvas. E quando esta igreja atinge esse objetivo, o maior de todos os milagres acontece. E esse grande milagre é a salvação eterna. Mas eu não quero concluir essa mensagem assim, em suspenso, né? Deixar suspenso. Por isso, voltando a Marcos 2, vamos ler o restante do relato aí, voltando lá para Marcos 2. Nós lemos até o 5, e no 6 diz assim, Marcos 2, 6. E estavam ali assentados, depois de tudo aquilo, né? Depois de tudo aquilo que Jesus disse, depois daquela cena do paralítico sendo descido, depois daquela suposta primeira frustração ali, só isso que você vai fazer? Diz o verso 6, né, que estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Amados, é bom saber que, além de dar refrigério para a alma, Jesus também pode curar as nossas feridas físicas. Num dos milagres mais impactantes dos relatos bíblicos, Jesus curou um homem que viveu por 40 anos paralítico junto ao poço de Betesda. 40 anos. Mesmo sem obter a cura, ano após ano, aquele homem não desistiu. Ele persistiu. Ele continuou ali junto àquele tanque. Já fiz uma mensagem uma vez sobre isso, pensando, se no primeiro ano ele tivesse sido curado, teria ido embora, teria ido à vida dele e jamais teria se encontrado com Jesus. Mas ele ficou ali 40 anos. Talvez porque era judeu, ele era judeu, falava hebraico. Talvez então ele conhecesse um pouco o quão emblemático era aquele local. A palavra Betesda, que é o tanque de Betesda, ela vem de uma expressão judaica que é Beit Hassada. Beit Hassada, que significa Casa da Misericórdia. Casa da Misericórdia. E é isso que uma igreja verdadeiramente cristã deve ser. Uma casa onde os necessitados buscam misericórdia. E é isso que eu creio que a vossa igreja seja. Uma casa onde as pessoas buscam a misericórdia divina.
Por isso, se você está aqui com algo que está magoando o seu corpo, com algo que está deixando o seu coração angustiado, entrega tudo isso nas mãos do Senhor. Entrega tudo isso aos pés do Senhor Jesus. E se porventura, pela graça e misericórdia divina, né, teu corpo está saudável, seu coração está tranquilo, faça como os 4 amigos fizeram. Levem os necessitados até Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o mais importante nesta vida é o perdão dos nossos pecados, para que quando essa vida se findar, quando o labor aqui terminar, nós possamos partir para a vida eterna, sabendo que estamos salvos. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, se essa mensagem de alguma forma, através dessa transmissão, através dessa gravação, chegar até corações angustiados, chegar até corpos alquebrados, chegar até mentes desesperadas, corpos doentes, enfermos. Queremos te pedir, Pai, na tua infinita misericórdia, que tu, que és Senhor, tu que és o Jeová Rafá, o Deus que cura, que tu possas, Pai, atender a angústia desses corações e ter uma resposta de alívio, Pai, para toda aquela inquietude que vai na alma de cada um, Senhor. Que possa trazer um alívio físico a cada um que está a sofrer, Senhor. Mas, Senhor, acima de tudo, que nós percebamos, que nós entendamos, Senhor Deus, os teus propósitos, as tuas prioridades, que é salvar a nossa alma. E se alguém, Senhor, que está a ouvir essa mensagem, de que forma for, agora ao vivo ou em gravação, ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ainda não entregou a sua vida a Jesus, que possa fazê-lo, Senhor. Para que o teu Filho Cristo Jesus possa falar: perdoados estão os seus pecados. E é isso, ó Pai, que vai ficar para a vida eterna, Pai. Ser misericordioso, Pai, principalmente com aquelas pessoas que nós temos orado tanto, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, desperta, dê uma vez mais uma chance a mais, Senhor, e que haja refrigério para o corpo, mas acima de tudo, que haja salvação para a alma. É o pedido que te fazemos no nome santo do teu Filho, Cristo Jesus, que vive, que reina e que voltará. Amém.